Oscar, nós temos visto pessoas que fazem empréstimos para comprar, por exemplo, um carro. Aí, no andar do financiamento, ele acaba se enrolando e não consegue saldar esse carro. Ele procura um escritório para novamente refinanciar esse carro. Essa é uma boa medida a ser tomada? Olha, Fernando, esse assunto ainda é meio complicado no nosso querido Brasil, né? Eu, assim, tenho aconselhado a minha clientela lá a tomar cuidado antes de você assumir o compromisso. Porque depois que você assume, a maioria dos bancos, principalmente o banco particular, né? Mas também os bancos públicos também não escapam muito dessa linha de atuação, né? Eles acabam oferecendo alguma facilidade para o consumidor quando eles percebem que o caso está perdido mesmo, né? Quer dizer, então, não é fácil você conseguir uma boa condição. Hoje, inclusive, eu tenho tomado conhecimento que tem algumas financeiras realmente refinanciando o bem novamente. Por exemplo, o cara fez em 48 meses, pagou 12, né, e não consegue mais pagar. Então, ele volta para 48 meses, diminuindo a prestação daquele saldo devedor que ficou para trás, né, ou prorroga em 60, sei lá o quê, tentando facilitar a vida do consumidor. Mas eu ainda acho que não é um bom negócio. Eu acho que o bom negócio é isso que nós comentamos no início da nossa entrevista aqui, né? É você se preparar para pegar o crédito. E tentar pegar, olha eu falando isso aqui, vou até me prejudicar com isso aqui, do meu ramo. Mas tentar pegar, quando você se prepara para assumir uma certa linha de crédito, você vai pegar o mínimo de crédito possível. Porque você vai fazer uma reservinha, né? Primeiro, 1 ano, 2 anos, sei lá o quê, guardar, fazer um caixinha. E você vai comprar esse bem e você vai financiar o mínimo possível. Quer dizer, aí você não vai se apertar. Você vai ficar com uma parcela um pouco menor. Porque o que está acontecendo, que tem acontecido muito, é que, principalmente agora com o governo Lula, do governo Lula para cá, né, o crédito se expandiu. Quer dizer, facilitou-se, os bancos facilitaram, o governo também tentou incentivar os bancos a facilitar o crédito até para poder dinamizar a economia, assim por diante. Quer dizer, isso tem funcionado legal. Agora, precisa também ter essa educação do consumidor, né? Para que ele, tá fácil financiar, eu vou pegar já uma prestação, eu ganho R$1.000, vou assumir uma prestação de R$600 que eu acho que eu aguento pagar, né? Quer dizer, como é que você vai comer, pagar aluguel, etc., com R$400? Quer dizer, tem acontecido muito isso, né? E isso, quer dizer, é culpa do governo? Tem gente que joga a culpa no governo. Não é. Eu acho que o consumidor tem que se educar, né? Porque o governo não vai sair lá do seu palácio, né, e falar para você, toma cuidado, fulano, nem o banco. O banco quer emprestar, né? O banco vive disso. Então eu acho assim, quem tem que se educar e tomar as precauções, não deixar de consumir, jamais. Eu acho que hoje nós temos aí, em diversos setores da economia, bens que têm facilitado a vida das pessoas. O carro hoje é uma necessidade, a geladeira é uma necessidade, nesse calor miserável nosso, né? O ar-condicionado, etc, etc. Quer dizer, nós temos bens hoje que não dá para ficar sem, né? Mas o que eu digo é o seguinte, é a pessoa não querer comprar todos esses bens de uma vez só, né? E nem querer financiar ele integralmente. Eu acho que você evitar, sempre dar uma entradinha. Dá uma entrada, financia no mínimo, sei lá, dá uma entrada. Se puder dar pelo menos 50% do bem de entrada, você vai ver que a prestação já não vai ficar uma coisa tão apertada. Outra coisa, financiou um ar-condicionado, paga ele primeiro, né? Depois você financia a geladeira, depois você financia o fogão, depois financia o carro, né? Por exemplo, eu volto a citar aqui o exemplo da minha mulher. Nós estamos pensando em trocar, por exemplo, citando o exemplo de casa, desculpa, né, a falta de modéstia. Nós estamos, por exemplo, tentando trocar um móvel lá em casa, que eu não vou citar aqui o nome. Ela tem um compromisso até maio, de uma prestaçãozinha que ela assumiu. Então ela vai esperar maio. Eu falei, mas por que você não... Não, eu já vou encomendar o bem, mas eu vou pedir para ele me entregar em maio, né? Porque em maio eu termino essa outra prestação. Você vê, olha que legal. Quer dizer, então, se o consumidor tiver essa sensibilidade, essa educação, jamais ele vai ficar apertado, né? Nós vemos, Oscar, você falou nessa linha de raciocínio, o seguinte, muitas vezes a pessoa compra um produto hoje e paga R$100 da parcela. Fez em 10 vezes. Eu queria tal coisa. Mas quanto custa? Mais R$50? Não, R$50 eu consigo pagar, só que muitas vezes ele esqueceu que tem a de 100. Tem mais uns 3, 4 de 50 lá. Né? Aí ele pega aí mais uma meia dúzia de parcelas de 50. Passou 1 mês, 2 meses, ele compra um outro bem que vai lá mais uns 150 de parcela. Não, 150 eu consigo pagar, eu ganho X, eu consigo pagar isso aí. Mas muitas vezes se esquece daquela parcela de 100 e mais é de 50, quer dizer, já são 300 nessa história. Isso nós vemos acontecer constantemente. Outra coisa, também você tentar fazer assim, eu acho bacana quando vai umas pessoas fazer empréstimo lá comigo, né?
e a pessoa tem condição de pegar, vamos dizer, 10 mil reais. Ela fala, não quero nem ver esse valor. Mas por quê? Pega um pouquinho mais, a gente vive disso, né? Sim. Mas por que você não pega? Você pode, você tem crédito para pegar. Não. Eu estou precisando de 1.200, eu vou pegar o 1.200. Ontem mesmo aconteceu isso com uma cliente, né? Hoje de manhã, já uma cotou lá, a mesma coisa. Pode pegar, vamos dizer, 9 mil e não sei o quê. Não, eu quero só 1.200, 1.500, não lembro quanto que ela falou. E eu quero em poucas parcelas, quero em 12, no máximo 24. Você vê para mim? Pode fazer até 36, 48, mas ela não quer. Quer dizer, esse é um raciocínio legal também, porque você faz em 12 parcelas ou em 24, sei lá o quê, passa rápido, é bem melhor. É uma dívida que você pode, inclusive, programar 2 compras perto uma da outra, né? Eu estou precisando de 2 bens, então faz ela parcelada em pouco tempo, não precisa comprar os 2 de uma vez. Faz parcelado em pouco tempo, tenta dar uma entradinha, por exemplo, em 12 meses. Acabou os 12 meses, voa, né? O ano voa, né, Fernando? Bastante. O ano passado, esses dias eu estava entregando, eu tenho uns calendários que eu entrego para o pessoal meu aí, para a clientela, e esses dias chegou o calendário de novo. Falei, nossa, mas acabei de entregar o calendário esses dias, já chegou de novo. Tinha uns do ano passado aí? Na verdade, tinha, não sobrou mesmo, né? E aí, a gente, quer dizer, um ano voa. Então, se você faz uma dívida no máximo em 12 meses, vamos pôr 24 também, não é tão longo, né? E você, quer dizer, dá para você se programar de comprar esse bem em 12 ou em 24, rapidinho, esse tempo voa. Em janeiro do ano que vem faz 27 anos que eu estou aqui, rapaz. Eu cheguei aqui, minha barba ainda era preta, bigode preto, faz 27 anos. Quer dizer, então, as pessoas não precisam se apavorar achando que o tempo nunca vai passar 12 meses, 24 meses. Nossa, mas eu queria comprar esse bem e esse bem. Mas esperar 12 meses ou 24 meses para poder pagar isso, para depois comprar outro. Não, já vou comprar tudo junto. Quer dizer, você acaba comprometendo a renda e vai dificultando, sendo que se você parasse e pensasse um pouquinho, você ia ver que o tempo passa muito rápido. Quer dizer, então você pode se programar assim, uma dívida em 12, 24, sei lá, 36 meses, que esse tempo passa rápido. Quer dizer, compra um bem e depois você compra outro. Não há necessidade de fazer. Agora, aí o ouvinte pode dizer, pô, mas você é um exemplo nisso? Hoje acho que aprendi, né? Mas no passado eu fiz tudo errado também, várias vezes. Tanto que a gente passou por várias dificuldades financeiras até aprender que a maneira correta de se consumir é essa, né? Você falou uma questão, coisa por vez, né? Você falou uma questão antes, Oscar, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa tem um salário de R$1.000, assume uma parcela de 600, eu consigo pagar 600, eu consigo pagar. Mas ele entrou no limite do limite da parcela, quer dizer, qualquer imprevisto que acontecer no meio do caminho, como já dissemos, qualquer imprevisto está sujeito a acontecer com qualquer um. Sim. Um medicamento a mais, de repente, que precisar comprar no mês, acaba comprometendo e complicando. Complica. E outra, por exemplo, você pega algumas empresas em Bariri, eu não vou citar o nome, mas o salário, hoje as empresas estão optando muito pelo salário móvel. Eu acabei de fazer uma faculdade de RH e é a tendência futura. Quer dizer, hoje, a maioria das empresas estão descobrindo que o funcionário ele tem que ganhar produtividade. Quer dizer, você vai incentivar o funcionário, né? E para a empresa também não vai onerar, porque no período que ela faturou bastante, ela pagou bastante. No período que ela faturou menos, ela vai pagar menos. Quer dizer, então hoje é uma tendência moderna, uma tendência mundial, né? Das empresas optarem pelo salário flexível, pela remuneração flexível, né? O Bariri já tem empresas, vamos dizer assim, atuando dessa forma. Na safra, ou sei lá, no período da venda alta, o salário vai lá em cima. Então, a pessoa que as pessoas já estão aprendendo. Eu vejo no meu escritório, eu fico contente quando o consumidor chega lá e você percebe que ele é maduro. Não vou assumir essa prestação desse valor porque o mês que vem vai baixar meu salário. Tal. Quer dizer, então, as pessoas têm que pensar nisso. Porque se você vai numa financeira financiar um carro, o cara vê vamos dizer, o pessoal da financeira vê um olerite de 3.500, por exemplo, ela acha que você vai receber todo mês aquele 3.500. Nem pergunta para a pessoa, às vezes, se o mês que vem é entre safra, o que é, e esse salário vai reduzir. Até porque ela pede o último olerite, né? Sem dúvida. Quer dizer, então, quem tem que tomar essa precaução, como eu disse aqui, é o consumidor. E os bancos trabalham, Fernando, dentro de uma lógica que eu acho interessante. Por exemplo, a maioria você vai financiar uma casa, por exemplo. O banco, como é uma dívida a longo prazo, o banco investiga assim, você não pode ter comprometimento de renda superior a 30%. Quer dizer, a parcela da casa, junto com outros compromissos que você tem a longo prazo, eles têm que caber dentro desses 30%. Eu acho bacana porque se você pensar como trabalhador, mesmo como empresário, que o seu salário é um X, e você não quer comprometer mais que 30%, experimente fazer essa experiência. Você vai ver que até 30% de prestação, etc., você aguenta. Passou de 30%, começa a apertar o calo. Quer dizer, então, é uma lógica que os bancos descobriram, não sei baseado no quê, né? Que funciona.
Quer dizer, então... Tanto é que empréstimo para aposentado pensionista, também, por exemplo, é 30% do que ganha. O banco trabalha com esse limite, né? Quer dizer, então, as pessoas que... Às vezes muita gente pode perguntar assim, mas quanto que eu posso assumir de dívida? Se você fizer essa experiência de trabalhar no máximo dentro desse limite, você vai ver que, vamos dizer assim, uma lógica que os bancos descobriram, repito, não sei baseado no quê, né? Mas que funciona. Quer dizer, eu tenho tentado fazer esse esforço hoje na minha economia pessoal, né? De também caminhar nessa linha, né? Então, essa semana, por exemplo, eu fui comprar um presente de Natal para meu moleque parcelado. Quer dizer, eu já tomei essa precaução, eu já tinha uma prestaçãozinha num lugar, assumi uma outra, até a loja queria que eu fizesse 5, 6 vezes, falei, não, dá para fazer em 3, em menos parcela, né? E ficar dentro dos 30%, quer dizer, eu já habituei, até trabalhando com banco, dentro dos 30% do que eu ganho, aí ficou legal. Quer dizer, somando com aquela outra prestação que eu tenho, eu aguento, posso até diminuir o número de parcela, quer dizer, essa dívida vai acabar mais rápido, né? Quer dizer, então, eu acho que o consumidor pode tomar essa referência, né, como exemplo, e eu tenho certeza que se os bancos descobriram que, vamos dizer assim, a inadimplência diminui quando o cliente, vamos dizer assim, não compromete mais do que 30% da renda, é porque o banco sabe que funciona, né, o 30%. Então, eu acho que nós também, nas famílias, nas empresas, podemos tomar essa precaução, né? Porque se os bancos aprenderam que funciona, vamos nós também utilizar essa formulazinha que eu acho que vai funcionar legal, né? Porque o banco ele quer emprestar, quer fazer o financiamento, mas ele quer receber. Pague, lógico, ele quer que você pague. Não interessa, não é interessante para ele apenas emprestar dúvida, e não pegar esse dinheiro de volta. Sem dúvida. Por quê? Porque ele quer que você empresta hoje e amanhã você volta a emprestar de novo. Quer dizer, então quando o cara vai para aquela lista lá brava do Banco Central, você pensa que os bancos gostam disso? Os bancos não querem isso, porque ele perdeu um cliente, né? Inclusive, hoje nós estamos vendo uma mudança nesse aspecto de créditos, né, Oscar? Porque antigamente nós tínhamos apenas a lista negra, ou seja, o cadastro negativo. Sem dúvida. Hoje nós estamos tendo o reverso, que é o cadastro positivo, onde existe a possibilidade dos bancos oferecerem uma taxa de juros menores para os bons pagadores. Sem dúvida. Isso é bacana, quer dizer, o sistema financeiro, ele vai mudando a postura dele com relação ao consumidor. Quer dizer, não vai tratando todo mundo com a mesma medida, né, Fernando? Isso é bacana, quer dizer, isso é um tratamento personalizado que aos poucos a economia vai amadurecendo e vai descobrindo que dá para você trabalhar dentro dessa filosofia. Porque você tem consumidores realmente chegam a ser até, vamos dizer assim, escrupulosos com relação a assumir crédito, né? Eu vivo isso no dia a dia na minha empresa, né, na concessão de crédito. Então, hoje eu tenho falado, por exemplo, a Caixa está com uma taxa para empréstimo de aposentado, por exemplo, de 1,59. Nunca tivemos uma taxa, isso no prazo máximo. Se ela for fazer em menos prazo, às vezes é até menor essa taxa. Quer dizer, no prazo de 60 meses, aposentado, 1,59. Quer dizer, o juro é muito pequeno. E a gente tem falado, às vezes, brincando com um aposentado ou outro, mas leva mais dinheiro, porque o juro está barato. Não. As pessoas, assim, ajuizadas, né, elas vão, não, a minha dívida é tanto, eu quero resolver só esse problema, não quero criar outro, né? Então, e é bacana isso, quer dizer, a gente, vamos dizer assim, embora estejamos perdendo negócios, né, mas é legal você ver que vamos dizer assim, o consumidor está maduro para assumir crédito. Quer dizer, esse cara, o banco pode realmente ter uma linha diferenciada, um juro diferenciado, porque ele é ajuizado para assumir crédito. Ele só vai assumir o que ele aguenta pagar, né? Isso é legal, porque as pessoas acabam não se endividando, porque muita gente não consegue dormir à noite pensando em dívidas. Tem aqueles que deita, dorme, não está nem aí com a dívida, está com o nome sujo, não esquenta a cabeça, mas tem quem, ao contrário, acaba perdendo noites de sono, perdendo fome, quer dizer, temos pessoas e pessoas. Sem dúvida. E, então, eu acho que esse assunto é um assunto interessante de a gente estar debatendo nesse final de ano. E eu faria assim, retomaria aquele tema que nós começamos a falar no início da entrevista, que é vamos dizer assim, nós brasileiros teríamos que nos acostumar, né, nos habituar, nos educarmos para poder poupar, né? Porque, Fernando, é tão interessante, quer dizer, essas contas a gente pode fazer em casa. Se você experimente guardar R$50 por mês, esquece daquele dinheiro lá no banco, numa poupancinha, sei lá o quê. Todo mundo, assim, quase todo mundo pode fazer essa poupança, por exemplo, R$50. Dá uma somada em 10 anos, quanto que dá isso? E é o que eu falei para você, eu em janeiro do ano que vem faz 27 anos que eu estou em Bahia. Rapaz, 10 anos voa, né? Quer dizer, passa rápido, a gente que trabalha, corre, você não vê o tempo passar. Então, a minha esposa tem feito essa experiência com minhas crianças, né? Ela tem depositado todo mês uma mixariazinha na poupança de cada um deles, tem uma poupancinha aberta. Quer dizer, esses dias ela teve que mudar de banco aí, porque teve um problema lá no banco, tal, ela acabou
A gente trabalha mais com a Caixa, tal, nós acabamos tirando do banco particular e passando para a Caixa porque, assim, por reciprocidade, sei lá o que, a Caixa é nosso parceiro principal Sim. hoje, né? E aí eu me surpreendi, rapaz, com o valor que estava lá. Quer dizer, eu tenho um moleque de 11 anos, quase desde quando nasceu ela faz isso. E tem um de 6 anos. Quer dizer, a poupancinha dele estava com um valorzinho legal, guardando uma mixaria por mês. Quer dizer, então, nós todos podemos fazer esse exercício. Um dinheirinho que você vai pondo lá, esquece. Quer dizer, aquilo você pode usar num momento de dificuldade de saúde, né? Você, tá tudo bem, a saúde, beleza, eu estou jovem ainda, tal. Pode usar para trocar um carrinho, uma coisa assim. Quer dizer, um valor irrisório. Então, as pessoas acham que poupar, você precisa todo mês, não, mas eu não tenho condição, porque as pessoas são imediatistas, a maioria, né? Elas falam, não, se não dá para me guardar R$1.000 por mês, eu vou guardar esses 50, o que vai acontecer? Num ano não vou ter nada, vou ter R$500, R$600. Quer dizer, mas você não pode pensar num ano, você tem que pôr lá e esquecer, né? Depois de vários anos você vai ver, você vai ficar surpreso quer dizer, ou então, não precisa estipular um valor mensal, né? O mês que eu posso depositar 100 faz igual o dízimo da igreja, né? O pessoal que participa da igreja. O mês que eu ganhei bem, eu vou pagar bem. O mês que eu ganhei menos é proporcional, né? Quer dizer, você pode também fazer ter esse tipo de autoeducação, né? E essa época é uma época que a gente tem que pensar realmente, na minha opinião, em poupar um pouquinho, porque janeiro nós temos IPVA, nós temos em março, a partir de março começa a vir IPTU, quer dizer, é uma época que nós começamos a pagar os nossos impostos, imposto de renda, quem ganha um pouco mais, quer dizer, é uma época realmente que começa a sobrecarregar de contas. E outra, Fernando, às vezes a pessoa fala assim, mas para mim poupar, eu vou guardar em casa mesmo, vou colocar lá debaixo do colchão, quer dizer, você tem várias desvantagens, né, você fazer isso. Tem que ir no banco, pegar fila para abrir uma poupança e tal. Às vezes a pessoa não quer ter esse trabalho, né? Prefere, sei lá, guardar, ou sei lá, guardar em casa mesmo. Quer dizer, você vai perder o juro e tem a questão da segurança, né? Você vai deixar em casa, entra um mal educado aí, né, para não falar outro nome, e resolve levar embora esse dinheiro, cadê? Quer dizer, o esforço que você fez, então põe num banco, preferência um banco grande, né, que você sabe que nunca vai quebrar, deixa lá, quer dizer, além do juro, você tem a segurança. Outra coisa, fila, agora eu vou fazer uma propaganda da minha empresa aqui, né? Hoje, poupança, você abre não só mais em banco. O correspondente bancário hoje, a maioria já abre conta corrente, poupança. Quer dizer, se você quiser, por exemplo, usar o seu cliente, vamos dizer, o ouvinte que agora acompanha essa entrevista, ou o telespectador, né? O Armando está filmando aqui a entrevista, que estiver nos vendo nesse momento, quer dizer, não querendo fazer propaganda do nosso escritório, mas nosso escritório é um dos lugares onde você vai lá, sem fila, sem nada, você abre sua poupancinha, né? Deposita lá, tem um limitezinho, mas deposita. Nesse esquema que eu falei do pequeno valor, de você ir poupando, todo mês você pode depositar lá, né? Não precisa nem no banco. Abre a poupancinha lá e deposita lá, não tem fila, O caixa eletrônico faciltou a vida de muita gente. Também, né? Vai ter além o cartãozinho, disso. o banco vai fornecer o cartão, tal, você pode fazer isso também. O banco pode estar fechado e tudo mais, você bem lembrado, né? Sim. Então, eu acho assim, hoje você tem uma série de facilidades que é diferente de antigamente. Antigamente, para você abrir uma poupança, né, você tinha que levar a história da vida da família inteira lá. Hoje não, é o SIC, RG e um comprovante de endereço. Tem banco que nem está pedindo mais comprovante de endereço. Quer dizer, a poupança tem essa vantagem, não precisa comprovante de renda, não precisa nada. Não precisa estar com o nome limpo. Não paga taxa e não precisa estar com o nome limpo. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu vou lá, vai vasculhar a minha vida. Quer dizer, a poupança não. A poupança nem consulta a sua ficha branca lá, né? Quer dizer, então, não consulta a capivara, né? Como o pessoal fala. As pessoas. A poupança fácil, realmente é um negócio muito legal, porque não tem aquela tarifa mensal também. Também não tem a tarifa. Né? Você pode movimentar ela. Corrente, também Você pode movimentar ela tranquilamente através do seu cartão, porque hoje os bancos oferecem essa possibilidade de se pagar com o débito direto da poupança. Sim. Quer dizer, então, tá muito fácil. Né? Muito fácil. E a poupança é diária, né? Todo dia você pode depositar. Não tem mais como antigamente, que se você depositasse no dia 3, você tinha que depositar todo mês no dia 3 para poder render os juros. Porque senão depois você depositava no dia 15 e ia começar a render juros só a partir do outro mês. Quer dizer, mudou muito isso aí. E outra, Fernando, como uma empresa, por exemplo, as empresas bem organizadas, elas têm contas abertas para pagamentos diversos, né? Então, tem uma conta só para pagar o funcionário, ela já vai depositando durante o mês. Tem uma conta só para pagar, sei lá, publicidade, para pagar fornecedor, etc. Então, a família também pode se organizar nesse sentido, porque você não precisa ter uma poupança só. A poupança você pode abrir ela para várias finalidades. Isso aqui eu vou colocar lá uns 50 por mês e vou esquecer, né? Essa outra conta, eu vou abrir para pagar minhas continhas diárias aí, pagar supermercado. Quer dizer, você pode, inclusive, com a abertura de várias poupanças, organizar a sua economia doméstica, né? Ou a sua economia individual,
dessa forma também. Esse cartãozinho aqui eu só vou usar para pagar sei lá o quê. Esse daqui só para guardar. Quer dizer, então, a poupança tem essa vantagem. Como não tem custo, né? Você pode abrir várias, né? Então, isso é bacana. Evita-se de andar com dinheiro no bolso. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E hoje, todo lugar que você vai aceita cartão, né? Todos, então, dizer, todos. Difícil lugar. Então, posto de gasolina, supermercado e por aí afora, né? Oscar, nós queremos agradecer a sua participação conosco, batendo esse papo gostoso, prestando informações que são importantes, que muitas vezes a gente não para pensar, a gente não para analisar a situação e podemos economizar um dinheiro aí e levar uma vida mais legal, né? Podendo comprar os nossos bens, os nossos consumos de uma forma mais legal. Sem dúvida. É o que o presidente Lula tem uma expressão que eu acho bacana. Ele fala assim, olha, no passado os governos reprimiram o consumo, né? Então diziam, principalmente o pobre, coitado, ficava totalmente excluído de consumir qualquer coisa. Não podia viajar, não podia comprar nada, quer dizer, então hoje você vai nos aeroportos, está entupido. Então, quer dizer, o pobre hoje, o governo tem incentivado, o Lula começou isso e a Dilma continua, quer dizer, tem incentivado as pessoas a consumir. Agora, o próprio Lula, que, vamos dizer assim, investiu pesado nessa questão do consumo, ele de vez em quando dizia, né? Olha, gente, tome cuidado, também não é querer comprar o Brasil todo, né? Quer dizer, consumir com juízo, mas não deixar de consumir. Porque você gira a economia, você também tem um pouco mais de comodidade, tem muitos bens, como eu disse no começo da entrevista, são indispensáveis, né? Quer dizer, agora é preciso sempre a gente estar discutindo essa questão do juízo, né? Quer dizer, não é querer comprar tudo de uma vez. Comprar, mas assim, programando e assim por diante. Eu agradeço, Fernando, também esse momento que você nos proporciona aqui de estar conversando com a população sobre um assunto que eu não estou muito acostumado a falar, embora é o nosso dia a dia, né? Mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de dar uma entrevista com relação a esse tema. Confesso a você que eu gostei e me coloco à disposição na minha empresa também para continuar essa conversa, né? Se alguém precisar aí de alguma assessoria nesse sentido, hoje a gente está um pouco mais preparado do que no passado, né? Podemos assessorar realmente na prática e você que nos ouve nessa entrevista, se quiser, né, se transformar em nosso cliente também nessa questão da poupança, nós temos condição de dar esse assessoramento para qualquer um de vocês. Muito obrigado e me coloco à disposição sempre. Eu estive conversando com o Oscar Naufal, Fernando César para o Jornal da Clube.